Em homenagem ao Dia Internacional do Museu, que aconteceu no último dia 18, nós preparamos para você um especial. Em cada programa em cena, você vai conhecer um pouco sobre a história de um museu paulistano. Uma tarefa muito prazerosa, já que somos agraciados com uma grande diversidade histórico-cultural que os museus oferecem para nós paulistanos ou não. Para inaugurar essa série, nós fomos até o MIS, Museu da Imagem e do Som. Com um rico acervo e opção pelo registro contemporâneo, o MIS se tornou popular entre estudantes, artistas e profissionais liberais como um museu dinâmico e mágico. O MIS foi fundado em 1970 com o objetivo de preservar e difundir a produção audiovisual brasileira em seus aspectos humanos, históricos e sociais. O MIS ele atua, tem entre as suas áreas de expressão três áreas principais, né? A fotografia, o audiovisual e a música. O MIS realiza, por meio de sua programação, alguns projetos permanentes, né, nessas áreas que eu mencionei. Então, por exemplo, na fotografia, nós realizamos mensalmente exposições de jovens fotógrafos na área, porque acreditamos que com essas exposições a gente vai gerar acervo e a gente abre espaço para o estímulo à produção de jovens expoentes na área. Na área do cinema também, a gente tem um projeto chamado Formato Curta, que é um projeto permanente que visa estimular a produção de curtas-metragens. E na área da música também, a gente tem um projeto permanente que acontece toda quarta-feira, das 19 às 22, que é um instrumental MIS, que visa abrir espaço mesmo para músicos instrumentistas, compositores com suas músicas autorais. O MIS tem um acervo de aproximadamente 330 mil itens, segmentado entre documentação sonora, documentação audiovisual, documentação textual, aparelhos de imagem e som. E o museu tem feito algumas exposições de longa duração de acervo. Essa exposição que a gente está é a exposição sobre o rádio, Histórias em Memória do Rádio, que foi aberta agora no dia 22 e vai ser uma exposição de longa duração, enfim, com tempo indeterminado. O MIS trabalha, a princípio, em duas frentes. A gente tanto recebe festivais de fora, que não são criados por iniciativa do MIS, então, de repente, o Festival do Minuto, o Festival Internacional de Curtas-Metragens, eles usam o MIS como uma das salas de exibição. Além disso, a gente tem os projetos de nossa própria iniciativa, e aí, dentro desses, a gente tem alguns projetos que são permanentes do museu. Tem o projeto da Sessão Pirueta, por exemplo, que são sessões de filmes infantis, que acontecem sempre aos sábados de tarde, são gratuitas, e depois dessas sessões a gente tem oficinas de arte. Especificamente sobre acervo, a gente tem o Acervo em Cartaz, que é um canal para a gente colocar os filmes que a gente tem no nosso acervo à disposição do público. Tem também o Documentário em Cartaz, que é um espaço, enfim, que a gente recebe documentários brasileiros, seleciona alguns interessantes de acordo com o momento que a gente tiver e faz uma sessão de documentários. Tem também o Formato Curta, que é, na verdade, um processo de seleção de curtas-metragens recém-lançados ou recém-finalizados. O audiovisual trabalha, sempre que possível, casado com a parte de exposições do museu também, e também com a parte de música. A gente está tentando implementar uma política de programação casada. Então, de repente, a gente teve agora uma exposição com fotos sobre o universo do sambódromo. A gente tentou criar, então, uma mostra de cinema com filmes sobre samba e sobre sambistas para acompanhar essa exposição. A gente vai ter agora uma exposição com fotos do Adi Leite sobre o universo do circo. E aí, igualmente, eu fui atrás de alguns filmes que falam sobre o circo para a gente tentar compor uma grade de filmes sobre esse mesmo assunto. O MIS
tem hoje um acervo calculado mais ou menos em 330 mil itens, que engloba, que vai de cinema, filmes 35mm, 16, 8mm, fotografia, fotografia já em papel, negativos, diapositivos, autocromos, etc. Tem equipamentos de áudio, equipamentos como gravador de rolo, rádios antigos, câmeras fotográficas. Esse é o acervo que a gente chama de acervo tridimensional. E tem também um acervo de artes gráficas.